Bem, pessoal, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter a apresentação do podcast Aplicação de Inteligência Artificial na Economia e nas Finanças. Meu nome é Thiago, sou professor do Samsung Osha. Estou aqui com a parceria com o professor Maurício, também professor do Samsung Osha. E hoje temos aqui a grata satisfação de receber a professora Isabel Cristina Nogueira Seabra, especialista em administração financeira e com vasta economia e contabilidade. Professora, seja muito bem-vinda. Inicialmente vou fazer aqui uma leitura breve do currículo da professora, do extenso currículo da professora. A professora é graduada em Economia pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Metodologia do Ensino Superior e Administração Empresarial, possui MBA em Administração pela Universidade Marseille, na França, mestrado em Desenvolvimento Regional pela UFAM, é doutora em Administração pela USP, é professora nos cursos de Economia, Administração e Contabilidade da nossa Universidade do Estado do Amazonas e possui uma rica carreira de ensino, pesquisa e atuação no setor público, né? Ufa, acho que consegui resumir aqui um pouco. Professora, seja muito bem-vinda novamente. A senhora poderia complementar um pouco mais sobre a sua formação e também sua atuação profissional nessa área de finanças e economia? A minha atuação em relação especificamente ao setor financeiro, eu fui consultora durante algum tempo e depois fui sendo cortejada a me envolver mais com o setor de auditoria. Eu sou servidora pública, sou auditora de um órgão de fiscalização e também tenho, nos idos da década de 90, um curso de Tecnologia da Informação. Então estamos em casa. Um mestrado em Tecnologia da Informação no berço, né, de um dos centros mais importantes tecnológicos do mundo, que é Marseille, na França. Sim. Então, a partir daí eu venho desenvolvendo trabalhos e muita dedicação nessas duas áreas específicas. Professora, hoje nós vivemos uma nova era, né? Um processo que a gente cunha de transformação digital, as novas tecnologias do Big Data, da internet das coisas, da inteligência artificial, transformando processos. A gente vê, né, principalmente nesses últimos 2 a 5 anos, inteligência artificial se tornar um tema comum em diferentes áreas do conhecimento. A gente vê as aplicações na área da indústria, na área da saúde, né, na área de telecomunicações e também na área financeira, surgindo e todo mundo falando disso. Como é que a senhora enxerga essas novas tecnologias e particularmente a inteligência artificial transformando a profissão do economista, a profissão de alguém que trabalha na área de finanças, investimentos? Como é que a senhora enxerga isso? Olha, o setor financeiro, especificamente, ele sempre esteve muito próximo das tecnologias que são desenvolvidas para o mercado, né? Não foi diferente com a inteligência artificial, tá? E, especificamente, um dos setores que abraçou essa temática com mais força por conta do ímpeto, do impacto maravilhoso que ela causa no lucro, não é? Daqui a pouco eu dou uns números interessantíssimos aí, né? Abraçou a inteligência artificial para gerar novos modelos de negócio, numa interface entre empresa-cliente. Que antes você precisava, por exemplo, para fazer uma prospecção para um cliente X, você necessariamente tinha que acoplar um especialista nesse cliente e dependendo da camada de recursos de renda dele, não fazia sentido, né? Então, acoplava um especialista para te dar informações muito mais aderentes ao teu perfil. Porque nós temos um perfil, por exemplo, quando você vai fazer qualquer tipo de ser avaliado, né, o que se usava antes da inteligência artificial eram formulários em que eu
não é? Enquanto cliente, eu inseria meus dados ali, e se tem dois campos em que há muita mentira, muita fake news, né, que a gente chama em finanças, o estágio da assimetria de informação. O mercado, ele é pautado em informações assimétricas. Eu sei o que eu digo e posso não estar dizendo o que está na minha camada mais interna. Então, ao preencher um formulário, uma das perguntas mais importantes para você identificar o perfil do consumidor enquanto investidor numa interface com o mercado financeiro é: você aceita perder? Entendi. Você aceita perder o teu definição do perfil, né, professora? Esse Ou formulário é obrigatório, perfil, né? mas essa pergunta, além de obrigatória, ela é chave. Tanto é que você aceita perder? Aí você coloca sim, aceito. Quanto você aceita perder? Porque se você não aceitar perder de jeito nenhum, você só vai ser acomodado em investimentos ultraconservadores, que não vão mexer no teu canal inicial. Eu tenho R$1.000 para investir, eu não aceito perder. Então, eu posso, se eu não aceito perder, eu tenho que me conformar com investimentos que vão me dar uma rentabilidade muito reduzida, porque eu não vou arriscar meu capital principal. Meus R$1.000 não vai ser comido nunca pelo mercado. Então, se eu aceito perder, dependendo do quantitativo que eu informo, inclusive aceitar perder tudo, que é o perfil agressivo, é o mais agressivo, eu aceito perder tudo. Não é? Aí, mediante aquele formulário, o especialista que estava por trás, o time, olha como a gente chamava anteriormente, o time de especialistas ia fazer um comparativo jogando numa base de dados no Excel. Saudade do Excel, né? Joga no Excel e começa a manipular os dados para ver quais são os consumidores, investidores que colocaram 80%, 60%, 70% para poder criar um pacote por similaridade. Mas imagina o que nós tínhamos: uma dificuldade de manusear um volume de dados numa condição para eu ter uma padronização mais próxima do meu número de clientes. Então, ficava muito caro. Eu precisava de muito tempo para manusear esses dados e a confiabilidade da resposta não era tão boa como nós temos hoje. Interessante. Então, a revolução que a tecnologia fez, a apresentação de programas que conseguem manusear, manipular, lidar com uma base de dados mais robusta, que não precisa nem da manipulação humana, uma vez que o questionário está respondido, ele já vai para uma base de dados muito mais escalonado. A inteligência artificial ela já vai cuidar dessa segmentação e já tem uma interface de ligação com todos os produtos que aquele banco, que aquela empresa oferece, e já faz uma aproximação melhor do que qualquer equipe faria. Ou pelo menos, não melhor, não vamos ser tão drásticos, mas no menor tempo. Entendi. Ou seja, a gente tem na tecnologia uma ferramenta de customização extrema por poder coletar dados e analisar perfis muito mais rapidamente, indicando e orientando as pessoas da área de finanças, da área de investimentos, para coisas mais adequadas. Né? A primeira geração de inteligência artificial veio com essa customização, essa aproximação de padrões que não eram tão padrões assim, porque vinha numa escala muito pequena. Agora não, eu posso lidar com dados muito mais robustos sobre você. Eu não só comparo o que você inseriu no formulário, eu comparo todo o teu rastro de investimentos. Inclusive, se você marcar, hoje em dia, se você entrar no mercado aberto de dados, se você ceder teus dados para o banco, não é? Ele consegue rastrear toda a tua vida financeira.
Não só com aquele Entendi. banco, mas com todos. Aquele Open Isso, Finance, né? Já Open começa a ter Finance, esse, exatamente. Eu abro minha base de dados, vou dizer, olha, pode me olhar, pode me investigar. E aí acaba conseguindo fazer comparação com outras pessoas e aí você chega a Sim, resultados melhores. em comparação, porque você pode ter uma situação interessante em finanças, que é assim, quem ganha muito, ao preencher um formulário, diz que ganha pouco. E quem ganha pouco, ao preencher um formulário, diz que ganha muito. Isso é um nome interessante, é seleção adversa. Não é? Então, as empresas, elas confiavam, peronomútil, naquilo que estava escrito no formulário, porque há muita mentira. Certo. A famosa até fake news. Tem até um livro, uma aluna minha de doutorado até me deu de presente, a Alice, e eu esqueci o nome do autor, mas eu lembro do título, que é Todo Mundo Mente. E basicamente é isso que ele fala, né? Que a gente, quando fala da gente, não está toda a verdade ali. Exatamente. Né? Então, hoje, a IA tem condições e já faz isso. Ela vai ver quem é a Isabel. O que a Isabel disse dela? A Isabel está dizendo que ela está, pela informação que ela cedeu, ela se apresenta como uma investidora agressiva. Aí você vai olhar o histórico do que a Isabel faz. A Isabel só investe em CDB, porra. Então a Isabel não é agressiva. Não é agressiva. Né? Ela não tem investimentos agressivos. Né? E aí nessa linha de que a IA, ela eventualmente ela pode hoje, acho que já está substituindo o profissional de finanças. Eu digo porque já vi alguns resultados, de, por exemplo, as pessoas detalharem assim, olha, hoje eu tenho meu financiamento, minha carteira de investimentos está com tal distribuição, eu tenho tal idade, eu tenho tal perfil, eu tenho tal projeção, faço isso para a IA, digo, ó, imagine agora que você é um investidor financeiro com bastante experiência, me faça uma proposta agora de remodelagem dos meus investimentos. E eu já vi vários investidores dizendo que assim, ó, o que a IA está propondo não seria muito diferente do que eu viria propor. Né? Então, você acha que hoje já está confiável? Até que ponto isso vai a gente poder já usar diretamente ao invés de necessitar ainda do apoio de um especialista? Bom, ponto. Vamos estabelecer as coisas aqui. A inteligência artificial é uma tecnologia que, como toda tecnologia, está em adaptação e ela tem seus avanços. Ela é copiloto. O piloto é o ser humano. Né? Você ter uma ideia, no momento em que começaram as interfaces de negociações com tecnologia mais rápida, que a rapidez ela te dá um ganho extraordinário, mas ela traz um risco que é muito maior. Para você ter uma ideia, um analista de sistema do banco Barings, que era o banco da rainha Elizabeth, banco fortíssimo, ao apertar um botão errado, pela velocidade que a informação chega, vende todas as ações, intercambia, troca, altera de um mercado A para um B, essa negociação fez com que o banco falisse. Gerou um prejuízo tamanho não conseguiu absorver, ele faliu. Não é? Eu estou tirando aí todo um processo de investigação sobre a culpabilidade, se foi por incompetência ou foi por dolo. A questão é que a tecnologia estava ali, né? E ao apertar o botão verde, não teve tempo dele se arrepender, desfazer. Então, essa é o grande desafio ao você entregar todo um poder decisório que tem uma camada de interface em que os seres humanos, nós vamos conversar, vamos fazer uma reunião, vamos verificar, vamos tomar as decisões, quais são nossas camadas de... Qual é o fluxo de tomada de decisão de uma empresa? E você passar isso para uma inteligência artificial, colocando ela sobre a égide de piloto e não como copiloto, um erro pode fazer a empresa falir. E engraçado, professora, curiosamente, eu acho que foi semana passada, eu estava lendo notícias, né, do mercado financeiro, eu sou um pouco curioso,
né, com ações, com essas coisas, e vi que tem uma estimativa de que todos os meses são perdidos bilhões de dólares por exemplo, operações erradas no mercado americano. Por operações erradas, né? A velocidade da tecnologia é tamanha que, né, você... Não dá tempo. A Gardner, que é uma consultoria internacional, ela diz, olha, mercado que mais vai crescer, eu vou esperar aí o momento para a gente conversar sobre o futuro da IA, mas, sobremaneira, é muito fácil dizer que é um dos mercados que mais vai crescer. Tem aí uma ampla estrada aí para se desenvolver. Só que no momento que ele te dá, a implantação de uma IA pode te trazer mais R$1 de receita, um erro pode trazer R$4 de prejuízo. Entendi. E você pode não suportar. Porque tem uma outra situação em finanças que é muito interessante, não é? Enquanto o investidor tem que responder se ele aguenta perder, ele aceita perder, sim. Quanto você aceita perder? Num escalonamento de 0 a 100% do capital que você vai investir. Depois a gente abre essa camada para falar do capital que ele vai investir. A empresa, ela tem que se perguntar, ao adquirir essa tecnologia de IA e passar, mesmo que numa engenharia de copilotagem, não é? Onde o ser humano ali ainda tem que apertar o botão vermelho, ela tem que se perguntar, numa falha, como é que nós vamos absorver o prejuízo que vem? E o prejuízo vem muito mais rapidamente do que a receita com a IA. Esse é o perigo da inteligência artificial. Professora, uma pergunta que todos os alunos fazem. Eu dou aula aqui aqui no Ocean sobre, né, ciência de dados, inteligência artificial, junto com o meu amigo Thiago. E um dos temas que a gente aborda é predição de séries temporais. Ótimo. E a gente volta e meia fala, né, da série temporal das ações, do valor das ações, e como que isso poderia ser feito assim para analisar dados, né, do mercado e fazer algum tipo de previsão. Agora, é claro, né, professora, a gente sabe que se os métodos computacionais, a inteligência artificial fosse tão boa assim para fazer essas previsões, tinha um monte de gente aí rico, né? E não é assim que acontece. Então, assim, professora, como é que a senhora enxerga, né, o uso dessas ferramentas como uma forma de auxiliar na previsão do mercado, né, e os cuidados também que a gente tem que ter, as delimitações, porque a gente sabe também que é um cenário bastante ruidoso, né, e muda de um dia para o outro porque o presidente falou alguma coisa. Sim, isso é interessante porque se tem um espaço de atividades operacionais muito aderentes ao mercado financeiro, que a IA chegou, e eu vou te dizer que é impossível tirá-la daí. É onde é o melhor mercado para ela se adaptar. É manipulação de dados históricos e predição. Porque eu, com base no que aconteceu, eu predito, eu faço uma prospecção de dados. E esse é o grande trabalho do setor financeiro, no sentido, para eu te dar uma dica, eu tenho que verificar o que aconteceu com aquela ação para trás, o momento atual da empresa e fazer um prognóstico ali meio que confiando que vai acontecer dentro daquela, né, margem de erro, daquele teto mínimo e máximo que eu estabeleci. Então, se tem um locus em que a inteligência artificial ela é absolutamente chave, nessa situação. Gerar relatórios. Hoje, você consegue gerar relatórios customizados ao teu perfil, comparando as ações que você está investindo com todos os mercados internacionais. Isso em 3 minutos. Perfeito. Que Você automatiza. Não dá pra gente... Dá pra brigar com isso? Não dá. Agora, enquanto eu, analista, eu vou ter que aprender a manusear esses dados para dar mais confiabilidade de eu indicar para um investidor X se ele vai ou não
apostar mais naquela ação ou não. Pra você ter uma ideia, lógico, eu sou investidora, né, faço meus investimentos, até porque eu tenho que estar em diversas plataformas. Por exemplo, a Toro foi a que a primeira utilizou inteligência artificial nas suas predições. A Toro foi a primeira que investiu nisso, né? E investiu pesado. Mais de cada 5 recomendações, ela está errando em 3. Por quê? Como é difícil também, muito difícil, porque o que aconteceu no passado não nem nunca foi, nem nunca será garantido que vai acontecer então, com o futuro. Tem mais uma informação a mais, guia, mas que, obviamente, o ser humano... Sim, e numa velocidade estonteante, porque você tem que também estar ligado na conjuntura econômica. Porque hoje a possibilidade, vamos supor, chamada variável estocástica, aquilo que eu não controlo, se o Donald Trump cair do cavalo, quebrar as 2 pernas, não poder mais se candidatar, isso é suficiente para derrubar o mercado. Então, não tem inteligência artificial que nos tire dessa agonia, desse risco. Não tem previsor. É interessante também que a senhora falou em alguma passagem sobre, né, entender, né, os fundamentos, né? Eu acho que é o que vocês chamam de análise fundamentalista. Análise fundamentalista. A minha aula base é de análise fundamentalista. Perfeito. E a gente tem até um caso interessante, né, Thiago, que a gente viveu agora recentemente com a explosão das ações da NVIDIA, e se relaciona com a inteligência artificial, porque basicamente a NVIDIA ela fabrica processador de inteligência artificial. Ela fornece as GPUs, né? Ela fornece para a Google, ela fornece para a Amazon, ela fornece para a Apple, ela fornece para todo mundo que está fazendo IA, né? Então, as ações da NVIDIA explodiram, que é uma prova, inclusive, de que a IA daqui para frente, né, só vai ocupar mais espaços, né? Tá todo mundo com essa expectativa, né? Inclusive aí as criptomoedas também, a questão da mineração, então, muito. Tudo isso envolveu o crescimento, né? E assim, né? Se você olhasse os valores dessa ação da NVIDIA no passado, você não ia conseguir prever essa explosão. Mas ao fazer uma análise fundamentalista, de que ela tem um produto, tem um nicho de mercado que está crescendo, que todo mundo usa, né? Que você analisa o contexto, aí você consegue fazer uma previsão melhor. Aí seria até interessante, Thiago, você falar um pouco da sua experiência com as LLMs, os ChatGPTs, porque é até uma parte da inteligência artificial que pode auxiliar a buscar essas informações, notícias, análise de relatórios, né? Como foi dito aqui, assim, a questão dos eventos que acontecem, eles influenciam diretamente nas ações, né, no mercado financeiro. E assim, às vezes uma pessoa ela está atualizada sobre tudo isso, é muito difícil. Mas eventualmente, assim, a computação ela consegue, através dos seus métodos, coletar dados, juntar esses dados e processar numa velocidade que um ser humano comum não vai conseguir, né? Então, inclusive, existem modelos, por exemplo, na área de mineração de dados, também chamados de análise de sentimentos, processamento de linguagem natural, que a gente pega esses dados, processa esses dados e aí a gente consegue, inclusive, perceber o humor das pessoas através de publicações em Twitter, em redes sociais, e isso tem uma influência direta muitas vezes, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, voltando aí, por exemplo, o uso do ChatGPT ou de outras ferramentas, como o Gemini, por exemplo, a senhora acha que, por exemplo, um cidadão comum, uma pessoa do dia a dia que não atua nisso, mas pensa que pode começar a compreender isso, seria um primeiro passo usar uma ferramenta como essa? Assim, só tentando fazer um paralelo, é algo como se assim, eu vou fazer uma consulta com o médico sobre alguma coisa que eu estou sentindo. Claro, antes a gente fazia consulta ao Google. Hoje em dia, talvez seja melhor a gente fazer consulta a uma linguagem generativa, um chat GPT. Ele já vai traçar um perfil. É claro que muitos médicos dizem assim, não consulta, porque qualquer sintoma que você vai colocar lá, possivelmente vai te trazer uma doença, um prognóstico de uma doença muito mais do que tu tem. Né? Mas de toda maneira, você tem uma informação geral sobre aquilo ali. E aí quando você vai fazer a consulta com um médico especialista, você já tem uma informação fundamental, do básico ali, do que você precisa
para, inclusive, dialogar. Então, nesse sentido, você acha que a pessoa comum, que não tem esse conhecimento na área de finanças, seria um primeiro passo usar isso antes de fazer a consulta com um especialista? Nessa crueldade toda que você falou, não dá. Uma das interfaces que falta, que é onde você tem uma estrada ainda muito, muito incipiente para ser desenvolvida, é a massificação das inteligências artificiais. Elas são fáceis para quem já lida com o processo de do avanço tecnológico. Mas hoje, que você tem interfaces que ainda não estão criando o conteúdo. Você precisa fazer a pergunta correta. Sim. Né? Então, perguntar corretamente, utilizar prompts de IA hoje não é tão fácil ainda, não está massificado. Não, inclusive, só um parênteses, professor. A gente, inclusive, tem um curso aqui no Osho, né, que a gente apresenta, inclusive, que é Laboratório de Engenharia de Prompt. Exatamente. É uma nova profissão agora. Exatamente. Você vai no LinkedIn, muitas empresas estão procurando um engenheiro de prompt, que é a pessoa que sabe fazer as perguntas corretas. Exatamente. Né? Então, o desenvolvimento hoje que se quer das IAs ela não vai gerar conteúdo. Ela não é generativa, não é geração de conteúdo. Ela vai apenas manipular dados. Tá. Então, você tem dois caminhos aí. Eu vou melhorar, tornar mais amigável essas tecnologias de IA para eu massificar, senão eu não consigo massificar. O Google só é o Google de hoje, quando ele resolveu baixar a bola, e aí ali o que tu quiseres, tu coloca. Que antes você lembra que tu tinha que colocar um mais, tu tinha que colocar não é? Você tinha que colocar entre aspas, não sei se vocês lembram, sim, né? Sim, isso não é há muito tempo, né, gente? Não é? Foi agora, não é? Tinha que colocar o mais, os conectivos Perfeito. e ou. Lembra que Sim. se você não trabalhasse com esses conectivos lógicos, você não conseguia um retorno razoável. Perfeito. Hoje não. Hoje só de você falar na frente do computador, já... essas novas IAs têm uma capacidade Exato, tem uma capacidade de compreensão muito boa. Então, as IAs têm que se googar agora. Elas têm que se massificar. Uma outra situação são... lógico, tem essa melhoria de prompt e a própria IA generativa. E aí é exatamente o que ela fornece de avanço, é que ela é perigosa. Ela tira de você o condão de fazer a pergunta. E aí vamos pensar numa escalabilidade, não é? Nossos meninos já leem pouco e tirar deles, né? Tirar dessa geração a exigência deles fazerem perguntas boas. Sim. É querer automatizar o homem. Entendi. Você quer, então hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque a IA generativa, de geração de conteúdo, ela vai ficar mais inteligente do que a nova geração, que não vai querer nem fazer pergunta. E nós que somos da época da Barça, né? Mirador! Eu comprei Mirador em 20 parcelas. Então, nós tínhamos que procurar. E ao procurar a informação que não estava prontinha ali, a gente já estava raciocinando, combinando conhecimentos, a gente já estava tendo a oportunidade até de conectar ideias diferentes, né, para construir uma resposta. Eu acho que o que a senhora está falando é o perigo de ter uma ferramenta de inteligência artificial que você faz uma pergunta de bate-pronto, ele te dá uma resposta pronta. Sim. E se você se acomodar com isso, pode ter um grande perigo aí. Né? Acomodar. E adicionando o seguinte, assumindo que a resposta é verdadeira. Né? Assumindo. Porque, assim, a gente que usa no dia a dia, a gente percebe que muitas perguntas, as respostas quando são trazidas, elas não são verdadeiras, não são corretas. Então, por exemplo, a gente depois até pode falar na área de educação. Vários exercícios que eu elaboro, passo em provas, a gente passa para lá e ele responde. Muitas vezes responde corretamente,
mas algumas respostas não são corretas, né? Tanto é que quando você pergunta, você tem certeza? Ele diz, não, veja bem, né? Poderia responder de forma diferente. E aí tira dessa geração a possibilidade de cultivar, pelo menos fazer perguntas. Então isso é muito perigoso. Hoje eu não passo mais trabalho de pesquisa, assim, nesse sentido. Eu não rivalizo com tecnologias, eu utilizo a interface dos celulares dos meus alunos como mais uma ferramenta, não é? Mais uma ferramenta, não rivalizo, porque hoje o professor tem um cenário em que, dada as proporções da quantidade de informações que chega numa pesquisa que o aluno faz, o aluno não tem condições de manipular aqueles dados. Não tem condições. Então nós estamos nos tornando... O professor ele tem que ser alguma coisa ali, hoje em dia, um advisor. Não é? Um advisor. Um orientador. Orientador, mentor, né? Exatamente. E aí é um espaço que dificilmente nossa geração vai perder. Pela expertise que nós trouxemos, porque nós somos de uma geração que não teve tecnologia. A gente garimpou. Exatamente. A gente garimpou. E tecnologia, na acepção pura da palavra, é o uso do conhecimento. É o uso do conhecimento. É interessante, eu fiz o curso... Vou explorar um pouco minha idade aqui. Eu fiz o curso de Tecnologia da Informação e dos tempos da década de 90. Em 1998, mais propriamente dito, ano que o Brasil perdeu a Copa para a França. Tive o desprazer de estar na França nesse momento e assisti a derrota. Você que foi o pé frio, não, né? Não fui eu. Ia perder de qualquer jeito ali. O Zidane não tinha jeito ali. Enfim, aí o que acontece? O que aconteceu? Aí, na época, eu recebi informações sobre tecnologia e fiz uma coisa que hoje está no passado, longínquo. Fiz anotações. Em caderno, anotei informações muito pesadas na época para mim, gestão eletrônica de documentos, que depois me tornei gestora de gestão eletrônica de dados num órgão. Enfim, 98. 2011, faço o concurso da UEA. Concurso da UEA para 2 disciplinas, Sistema de Informação e Finanças. Uhum. E você vai para a prova de escrita, né? A prova de não a didática, a escrita, você vai sem saber a temática. Certo, sorteio na hora. Sorteia na hora, a banca se ausenta, faz as perguntas e depois traz. Puxou a pergunta, deu sistema de informação. A única coisa que eu levei, porque se caísse finanças eu tenho uma vivência maior, né? Levei meu caderninho de 98, tenho até hoje. Aí eu disse, bom, tem que estar aqui. E não é que estava. Então você vê que a base que sustenta toda essa evolução tecnológica, ela tem um mesmo berço. Então se você vai estudar, a mesma base do Alan Turing, ao criar um sistema de decodificação, não é, para manipular informações, é a base que sustenta hoje essas tecnologias que estão se desenvolvendo. Então, tecnologia, o humano que vai ser o piloto, ele tem que ser o piloto, ele tem que ter em mente que a tecnologia é o uso do conhecimento. E o conhecimento é a ferramenta que abre caminhos. A IA é fruto de conhecimento do humano e não o inverso. A gente não pode inverter as coisas, colocar a IA como, nossa, vai mandar em tudo. Não vai mandar em tudo. Não vai mandar em tudo porque quem detém o conhecimento é o ser humano. A IA manipula. Até uma questão interessante, queria até saber como é que isso rola entre vocês. Vocês têm uma linguagem mais materialista, né? mais física. É possível uma IA generativa desenvolver conteúdos idôneos
conteúdos numa interface de criatividade, que é por aí que estão tentando se desenvolver. É possível? Pergunta de vocês. Olha só que interessante, professora, a sua pergunta. Curiosamente, essa semana eu mandei um artiguinho para Amanda, que Artiguinho é ótimo. Ela tem um portal de inovação e tecnologia, né? E aí ela me convidou, né? E volta e meia eu escrevo lá um artigo, uma coluna, e estava falando um pouco desse fenômeno das IA generativas e o impacto na criação, né? E até nossos alunos na sala de aula, aqui no Ocean, eles também perguntam muito sobre isso, né? Que a IA generativa, ela cria conteúdo. Mas esse cria, a gente tem que tomar um cuidado nesse cria, porque o que nós temos hoje é uma inteligência artificial que aprende de conteúdo existente. Uma grande base de dados de coisas que estão ali, já existem, já foram criadas. Então, por exemplo, quando você entra lá no Suno AI, que produz música na internet, ou essa nova ferramenta aí, né, o Udio, tem várias ferramentas agora até para a criação de vídeo, né? A gente está vendo muitos avanços nessa IA generativa de vídeo também. Esse ano só se fala nisso, né? Então, você consegue produzir conteúdos muito realistas. Uma música muito realista, que parece Pink Floyd, que parece... né? Você gera um vídeo ali que parece uma cena de cinema, produzida, editada, né? Só que, no fundo, a gente sabe que essas IAs elas estão fazendo meio que uma coxa de retalhos, meio que um Frankenstein de padrões aprendidos, de conteúdos que já existem. Então, a criatividade ela vai se limitar naquelas combinações diferentes do mesmo. E não em coisas totalmente novas, disruptivas. Né? Eu já tenho uma visão... É ótimo. Ótimo, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala a criação de música, né, sempre parece assim, modelo de AI ele só está criando isso porque ele já aprendeu no passado e é por isso que está criando. Mas um músico ele só vai conseguir criar uma música com base nas coisas que ele já vivenciou, na experiência, nas outras músicas. Então todo mundo o que produz, de alguma forma, foi o que aprendeu no passado. E assim, a criação dos modelos de IA pelo ser humano, mas a criação dos modelos de IA, de certa forma, tenta reproduzir o pensamento humano, né? Assim, então, as redes neurais, por exemplo, muitas delas, desse modelo tem a base das redes neurais, de certa forma, é uma representação da capacidade humana de criar coisas, de pensar, de produzir resultados, né? Eu sei que isso, em geral, sempre um assunto polêmico, né? Sim, eu percebo que, às vezes, a gente tem visões um pouco diferentes sobre isso, né? E as pessoas, às vezes, ficam até um pouco com medo, né? Dessa questão da sobreposição, né? Da máquina, né? Isso não é de agora, né? Não. Mas assim, eu entendo que há criatividade, né? Assim, professora, a gente até falando dessa questão de educação, de como isso, né, afeta até o nosso aprendizado e o próprio exercitar o raciocínio para formular uma resposta, alguma coisa assim, seria interessante já aproveitar, Thiago, e perguntar assim, se no curso de economia, se na área de finanças, um estudante que está na universidade, né, como é que a senhora enxerga assim a necessidade de novos currículos, novas emendas ou novas ferramentas? A senhora falou, por exemplo, que a senhora já tem, né, a parceria, né, de poder usar um celular, e a senhora não tem problema com isso. Mas, por exemplo, muita coisa que a gente desenvolve com as novas tecnologias hoje depende de um conhecimento, às vezes, de programação. Sim. Ou de usar alguma ferramenta computacional, matemática, estatística. Como é que a senhora está acompanhando isso como professora, né, de economia, de administração? E assim, só para complementar, assim, a gente vivencia hoje um desafio que assim, você falou, eu vou passar um trabalho hoje para o aluno. Antes tudo bem, tinha parcialmente na internet, no Google, só que agora não, eu coloco lá e ele já gera a resposta, eu pego faz até slide. Ele faz os slides. Então são novos desafios que a gente
como professor, né, como docente, tem que vivenciar, né? A gente tem os nossos desafios próprios, específicos, e a gente queria saber, na sua área, né, na área de administração, de economia, como é que isso tem... Bom, não sei na área de vocês, que até pelo nome do curso que vocês estão, ele está obrigado a ter uma estrutura melhor, né? Mas no mundo de sociais aplicadas, nós estamos ainda sob a égide de vivermos uma revolução tecnológica. Estamos no mesmo padrão de ensino, né? É do século passado e início do século, né? Pincel, no máximo slide, uso os celulares dos alunos, nem todos têm, porque nós temos uma fragmentação, né, da sociedade dentro de sala de aula. Alguns têm um tablet super avançado, mas outros não têm celular. Então, eu não posso lidar com uma massa de tecnologia igual para todos, né? Então, estamos carentes de uma revolução, de uma interface que nos conecte mais próximo de uma realidade para a gente avançar de verdade. Por exemplo, cada aluno tinha que ter um tablet avançado. Entendi. Um tablet para a gente trocar conteúdos. Nós tínhamos que estar trabalhando gamers de finanças para o aluno brincar. Eu consigo brincar um pouco com isso, mas ainda de forma muito precária. Muito precária. Muito precária. E olha que eu estou como um ícone avançado ali. Eu sou moderna, mas a minha modernidade está ali, sabe, na esfera do ano de 2000, por aí. Porque não dá para brincar mais. Eu precisaria de Hoje, estava falando sobre isso numa comunidade acadêmica, nós precisamos revolucionar nossa sala de aula. Nós precisamos vou lecionar finanças, eu quero uma sala apropriada para eu lecionar finanças. Uma sala com um telão que me dê a bolsa de valores, não é? Um outro telão que me dê uma navegabilidade boa, não é? Que eu possa me levantar, apontar no dedo, que o aluno tenha um tablet que tudo que eu escrevo, ele não precisa escrever, já vai direto, um copyboard, que é a coisa mais simples do mundo, é um copyboard, eu não preciso mais de papel. Ao escrever, vai direto para o caderno do eletrônico do aluno. Ou então, me dá essa sala que eu consigo avançar as mentes que eu tenho. Só que eu não tenho essa sala hoje. Então, não é nem desafiador. Hoje é praticamente uma barreira difícil de você transpor, onde você só tem lousa, pincel, e no máximo de tecnologia que a gente tem é slide. A senhora acha que, sendo possível vencer essa barreira, valeria a pena, por exemplo, um currículo de economia, ter uma disciplina de programação, ter uma disciplina de aprendizado de máquina, de inteligência artificial? Sim. Hoje não tem. Não tem. Não seria tem. Interessante. Muito interessante. Porque vamos falar no nosso mundo mais antigo. É nosso mundo atual ainda, não é? Estamos aqui, né? Então fazemos parte desse mundo. No mundo mais antigo, pensávamos em categorias profissionais como ilhas. O engenheiro, o economista, o administrador, o médico, o nutricionista. Hoje, essas pessoas têm que ter formação em, no mínimo, excelentes usuárias de tecnologia. Então, hoje, você tinha que ter, igual como nós tivemos no início da nossa formação, todos os cursos não tinham metodologia do ensino? Não tinha? Metodologia do estudo, aliás. Do estudo. Nossa, ainda tem. Não tem. Nós tínhamos que ter metodologia de tecnologia. Perfeito. Você está entendendo? Nós tínhamos que ter essa introdução na grade, porque se hoje eu me formo em engenheiro e não sei lidar com o AutoCAD, tanto é que a empresa
ela contrata cadista, ela não contrata engenheiro. Tem engenheiro que se forma que não sabe manusear o CAD, o AutoCAD. Se você sai formado em administrador, se você não tiver, no mínimo, um Excel avançado, está com um problema grave nas mãos. Porque você vai lidar com sistemas. Dados, né? Sim, se você não tiver domínio de um Power BI, se você não souber criar manipulação de dados, no mínimo, no Drial ali, perfeito. tu tá com uma dificuldade enorme. Porque a pirâmide, né, que transforma dado, informação, conhecimento, inteligência e sabedoria, ela está entremeada com as interfaces tecnológicas, com os prompts. Como é que a gente trabalha hoje? Na frente da tela de um computador. Como é que você está dando aula hoje? Pincel e quadro. Tem alguma coisa errada aí. Então, faculdade. Temos um laboratório. Não, que história é essa de ter um laboratório? Todas as salas têm que ter a interface de um laboratório. A gente não pode mais ter um curso de administração com um laboratório, um curso de economia com outro laboratório. Não. As salas têm que estar preparadas. Ou estão preparadas, ou nós estamos com um problema grave de jogar pessoas com certificado dizendo eu sou, mas ele não é. Ele não é. Perfeito, professor. Né? Nesse sentido, e como o senhor está dizendo, né, inclusive, não só saber utilizar ou produzir a tecnologia, mas pelo menos entendê-la e, inclusive, saber solicitar, porque às vezes a pessoa nem entende essa tecnologia, até para pedir para alguém fazer, você não sabe nem o que pedir, né? Exatamente. Você não sabe o potencial que isso tem. Isso. Né? Então, essa situação, quando eu digo a IA precisa ser massificada, não está massificada. Não está massificada. Então, nós precisamos... Poderíamos ter uma saída mais rápida? Poderíamos. Não é? Os cursos, aí eu vou suscitar uma, não aproximação, mas um casamento integrativo entre os cursos tecnológicos, que têm essa pegada tecnológica, com os cursos de sociais aplicadas. Por favor, nós precisamos disso. Nós precisamos para intercambiar profissionais. Eu tenho ciência disso, porque nós temos recursos limitados. Eu tenho ciência que seria muito difícil eu abrir um concurso para administração de um profissional da tua envergadura. Eu tenho ciência disso, eu não conseguiria ter. Vocês dois como professores da administração. E seria um desperdício enorme. Então vamos trabalhar um conceito de formar profissionais de forma mais fluida. Eu preciso que ele seja administrador, mas ele tem que dominar a tecnologia. Se não for assim, nós estamos atrasados e continuaremos atrasados até vir essa revolução. Tem uma frase acho que é o CTO da IBM, ficou famosa aí na internet, e fala assim, né? Eu acho que é Rob Thomas o nome dele, se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano é isso aí. Ele fala assim que a inteligência artificial não vai substituir o administrador, mas o administrador que souber inteligência artificial vai substituir o que não sabe. Eu acho que o que a senhora está falando é isso. Exatamente. Né? A gente tem que estar dominando as novas tendências tecnológicas para não ficar para o passado e ter uma igualdade de concorrência no mundo globalizado. Só para vocês terem uma ideia, saiu esse mês o relatório do Banco Mundial, que faz uma análise muito, mas muito afinada com a formação acadêmica em relação ao índice de desenvolvimento humano e geração de riqueza em países, né? Só para você ter uma ideia do gap que nós estamos dentro do Brasil, quer dizer, um Brasil com muitos Brasis dentro, não é? Uma pessoa, dependendo se ela nascer na região norte, a estrutura educacional que é oferecida para ela só permite que ela desenvolva, no máximo, entre 30% e 40% de suas habilidades potenciais.
O melhor do Brasil, a média do Brasil é 60%. Sudeste está conseguindo ali potencializar habilidades em torno de 70%, 80%. Então isso aumenta, né, o abismo. Né? É um fosso que nós temos. E a tecnologia, ela traz esse viés de jogar muito mais lama num problema. Nós temos hoje dimensões, não é mais só a dimensão social, nós temos uma dimensão de um fosso tecnológico, entra a inteligência artificial. Como é que um aluno, dentro dessa estrutura educacional, vai conseguir se comunicar com um prompt que eu já tenho dificuldade, por isso que eu preciso de uma que a acessibilidade, que nós tenhamos prompts mais amigáveis, não é? O desenvolvimento hoje dos bancos, não é dessa IA generativa e que ela trabalhe hoje com a hiper decodificação do cliente. Então eu não quero mais padronizar, eu quero te tratar. Então, tanto é que quando você recebe um e-mail, você recebe pelo teu nome, né? E se você, em algum momento, eles vão colocar até o teu apelido, eles vão te chamar de, né? Oi, Isabel, não, oi, Bel, não é? Então eles estão, hiperpersonalização. O Itaú divulgou que 30% do potencial de investimentos que eles têm vai para o desenvolvimento de IA generativas, especificamente para essa hiperpersonalização de sua clientela. E eles não estavam conseguindo com os dialer, que são os chamados especialistas. Eu mesmo me chateio muito quando eu vou perguntar do gerente, que eu faço perguntas mais estruturadas, ele não tem ideia, não me dá resposta. Não sei se você já sofreu disso. Bom, eu acho que eu não tenho conhecimento para questionar muito esse especialista, mas eu percebo, né, que às vezes ele está empurrando uma coisa ali que eu acho que ele quer desovar comigo. Né? Exatamente. Ganhar a comissão dele que ele precisa lá comigo, empurra um negócio que não é meu perfil. Alcançar as metas. Aí você imagina, tem uma consultoria em São Paulo que ela comprou um pacote de IA e ela tinha, para cada 1.000 clientes, ela tinha uma equipe de 10 dialers, são super especialistas, trabalhando ali. Hoje é o CEO e a senhora, ele até brincou. Ele e a esposa. Praticamente demitiram todos e trabalham sobre a forma agora de pejotização, né? Não precisa mais do dialer, do especialista ali. Ele pejotizou, olha, preciso dele uma semana, outra. Então, olha os custos esmagados. Ele disse que esperava, foi o pacote para ele. Empresa pequena, de médio porte, foi um investimento de 5 milhões, muito grande, já recuperou. Esperava recuperar em 5 anos, recuperou em 1 ano e meio. Por quê? Porque os seus clientes ficaram mais felizes com relatórios. Ele disse bem assim, não é super, ultra personalizados. Ultra. A JP Morgan, que é uma das maiores consultorias do mundo, ela prevê que em 10 anos, ela vai ter, no máximo, 20% da mão de obra que ela contrata hoje. Contratação formal, eu estou te dizendo. Formal, né? Então, você vai ter que... A senhora acha que isso... Desculpe me interromper, mas... a gente viu agora que o Nubank alcançou um valor de mercado superior a de muitos bancões. Sim. Rivalizando, se eu não me engano, com o próprio Itaú, né? A gente vê aí, por exemplo, alguns bancos tradicionais, de certa forma, em crise, né? Talvez não tenham se modernizado adequadamente. É esse efeito que a senhora está falando? Sim. Não é? O efeito da das fintechs, né? Finterização. Tem a uberização, né? Tem a finterização do mercado financeiro. Eu, pequeno, eu posso, inclusive, tem fintech que
te cobrando, tá cobrando do cliente 0,20 percentual da taxa administrativa. Um Bradesco, um Itaú, estão ali na onda de 3%, porque a estrutura deles é muito pesada. Então, as IAs, a tecnologia, ela trouxe para o empreendedorismo uma drástica redução de estrutura física, que isso significa uma drástica redução de custos. Às vezes é só uma excelente ideia e um computador. Não é? O cara, ele manipula dados, ele tem a pegada de empreendedor, e o melhor empreendedor que tem é aquele que domina a tecnologia, e ele monta uma empresa, nossa, não é? Que parece assim, nossa, eu estou lidando com um gigante. Não, tu está lidando com um rapaz de 23 anos, com um computador, não é? Um monte de tecnologia lá atrás. Isso, um bom computador na garagem da casa do pai dele. E ele está rivalizando com o Bradesco. Ele está rivalizando com a Toro. Ele está rivalizando com a Easy Invest. Você está entendendo? Então, se ele tiver ética não for, porque infelizmente o empreendedorismo financeiro hoje está muito contaminado. Muito contaminado. Hoje nós temos uma interface de um drástico problema de confiabilidade nos pequenos. Então, as fintechs que estavam, vocês, lógico, devem saber disso, que estavam em crescimento bombástico, começaram a cair. Por quê? Porque os empreendedores aproveitaram essa onda e oferece para você não é? Vamos chamar de infantil tecnológico, que não sabe de nada, não sabe que ninguém pode prometer 5% ao mês. Não dá. Não dá para oferecer. E oferece 15% e a pessoa acredita. E aí ele consegue dragar o teu dinheiro, manipula ali 6, um ano. A famosa pirâmide. Pirâmide, que é o esquema Ponzi, mais, né? Consegue te dragar. Tu tá ganhando, na verdade tu não tá ganhando. Tu tá ali dentro de um circo. Ele montou um circo virtual. Uma fintech que é um grande circo virtual. Tu não tá olhando o dinheiro, tu tá olhando um número ali. E aí tu pensa, cara, eu coloquei 1.000. Aí ele dobra para 1.500. Em 3 meses tu fez uma rentabilidade de 50%. Cara, eu tenho 1.500. Vou jogar 50 mil. Vou jogar 50 mil, em 3 meses eu estou com 75 mil. Pô, mas não tem mercado que te dê isso. Então ele vai trabalhar com uma coisa antiga, que é a ganância cega, que pessoas que não têm conhecimento de mercado vão entrar nessa, e pessoas que vendem apartamento, vendem suas casas, vendem seus carros, fazem com que toda a família entre nesse esquema, e aí depois de 6 meses e 1 ano, que você vai tentar tirar alguma coisa, eles vão embora. Eles o pessoal usa fogem. Muita também a desculpa do Bitcoin, né? Com isso aí, né? Diz que não consigo essa rentabilidade porque o Bitcoin, porque tem as criptomoedas. Não consegue. De forma sustentável e tal. De forma sustentável, pode ter uma grande bolha aí, né? É uma grande bolha. Na verdade, o mercado do Bitcoin ele é uma grande bolha. Por isso que o Bitcoin, você quer investir? Invista. Eu tenho um grau de investimento na Bitcoin. Mas lembra aquela pergunta antes? Tá? Invista aquilo que você pode perder. Invista aquilo que você pode perder. O mercado de Bitcoins ele é o grande Las Vegas. Né? É Los Angeles e Las Vegas de forma disseminada. E aí, em algum momento, claro, você vai ter os ganhadores, vão ter os que ganham, mas você vai ter muito mais os que perdem. Então, você vai decidir onde você vai ficar. Então, se você investir, não invista mais do que 30% do teu patrimônio de investimento. Isso é o máximo, é o teu teto. E ali você vai brincar. Não é? A gente chama de a tríade do investidor. 30% em algo conservador, 30% em algo um pouco mais com pegada, né? Passando do moderado, e 30% bem arriscado. Que aí você pode bifurcar em ações. Dentro das ações você tem
camadas de ações, né? As que eles chamam de blue fits, né? As medial caps e as small caps, aquelas pequenininhas só para você ficar vendendo e comprando, vendendo e comprando. É uma brincadeira gostosa. Inclusive, a minha intenção é de redirecionar a carreira. Já estou na faixa do começar a pensar em aposentadoria, né? Pelo menos do outro trabalho que eu tenho. E a minha intenção é entrar aí como contraponto entre a IA e a análise fundamentalista. Eu quero customizar, eu quero fazer uma interface para, assim como tem a moda que te ensina a se modelar, eu quero te ensinar a modelar os teus investimentos a partir do teu conhecimento. Então, é um tipo de curso mais intimista, que literalmente eu tenho que me aproximar de você, né? E é uma situação que para mim vai ser confortável, porque não é uma carreira em que há uma expectativa de me sustentar. Economicamente eu sou absolutamente resolvida, financeiramente também, né? Porque eu sei o que fazer com o meu dinheiro. Então é algo em que eu quero trabalhar aí nessa fissura entre a inteligência artificial, que vai modelar a massa, e eu quero trabalhar com a massinha de quem quer mesmo tomar para si a intenção de investir com conhecimento de causa. Tá. Isso daí, professora, se relaciona com aqueles métodos quantitativos, essa linha aí de usar muita ciência de dados, IA, para a escolha de ativos, para essa customização também? Vou ter que lidar isso, eu vou ter que lidar. Eu vou ter que lidar com um programa, mas um programa em que eu não vou lidar com... A minha intenção não é ter uma gama esmagadora de clientes. Eu quero ter uma carteira de clientes em que eu treino ele dentro... A minha intenção, qual é a tecnologia que está disponível? Pega essa tecnologia... Quem você é? Meu nome é tal, eu sou tal, qual é o teu grau? Então, trabalhar com o teu grau de conhecimento. Se eu precisar, eu puxo você mais além, não é? Porque dependendo da tua pegada de renda, eu não preciso que você vire expert de nada. Eu vou te ensinar ali a brincar Não, nossos filhos, quando ele vai brincar na praia, não saia daí. Você vai fazer sua pocinha aí. Depois que você já incorporou, você pode começar a pegar onda. Depois, se você quiser surfar... Então, é nisso aí que a IA, as empresas que estão crescendo e massificando as interfaces com IAs, elas deixam a base absolutamente cheia de oportunidades para trabalhar com customização, que eu chamo de com mais intimidade, né? Eu não quero 1000 clientes, eu quero 10 clientes. E esses 10, a gente vai trabalhar uma intimidade dele com o investimento. Então eu quero entrar aí tem uma situação que é muito boa de trabalhar. Tem o professor de violão, professora de investimento, mas para você tocar sua música, viu? E eu espero que seja uma música inédita. Quero trabalhar com isso, né? Eu acho que agora a gente pode ir encaminhando, né, do nosso horário, e só poderia deixar uma mensagem, né? Acho que essa parte final foi bastante esclarecedora, porque coloca o público, né, especialmente o público leigo, né, como pode ver a IA usando nas finanças, né? Eu acho, inclusive, assim, o próprio brasileiro, nos últimos tempos, ele vem começando a ter um domínio maior sobre isso, né? Inclusive, a própria estabilidade econômica que a gente vem tendo nos últimos tempos, vem começando a se preocupar mais em aprender, saber usar investimentos em bolsas, nas finanças, agora mesmo com essa ideia de criptomoedas. Então, nesse cenário das finanças e o uso dessas tecnologias de IA, se eu pudesse deixar uma mensagem aí para... E uma visão de futuro, só para ficar mais completo, professor Thiago, se a senhora puder também enxergar como é que vai ser esse futuro com o IA daqui para frente, o que vai aparecer de novo, se a senhora puder formular tudo isso junto. Quem me dera. Mas vamos lá, vamos tentar.
num grau macro, a inteligência artificial, ela, como eu disse, ela se bifurca em duas grandes ondas necessárias para se desenvolver. Uma, tornar mais amigável, até para massificar e pegar essas pessoas que começaram a acordar para esse mundo tecnológico. Ela tem que se tornar mais amigável, uma linguagem mais amigável, com prompts muito mais que interajam, né, sem que eu precise formular grandes perguntas. Eu posso ter um público que não saiba formular grandes perguntas. E uma outra, que aí já são as grandes empresas trabalhando com IA generativas, que vão trabalhar essa personalização com o cliente, aproximando o cliente e empresa. E aí você está trabalhando no nível macro com muito dinheiro, não é? Espera-se sair o relatório da Bovespa, junto com 4 consultorias que dão o mercado da IA como um dos mercados mais promissores. Crescimento acima de 25%, que é formidável. Acima de 25% ao ano. Então, isso vai fazer com que haja uma arregimentação de mercado, um movimento de mercado. Quem vai se dar bem? Quem está adaptado a esse mercado de tecnologia. Por isso que fazer cursos de agregação de novas tecnologias, de saber trabalhar com um conjunto de dados, manuseio de dados, é crucial. Aí aos alunos que estão saindo agora, que ainda não saíram, mercado de trabalho hoje tem que lidar com tecnologia. Por menor que seja a empresa, vai ter que começar a pensar em cursos, né? Fazer cursos, e há uma oferta boa, né, desses cursos que fazem essa integração do ser humano com o ambiente tecnológico. Ok, ponto. Entender esse mercado de IA como uma grande geração de oportunidades para desenvolvimento de novas carreiras. Você falou uma hoje, não foi? Engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt. Você vai no LinkedIn hoje, inclusive tem empresa de RH contratando. Exato. Não, você vai no LinkedIn, de cada 10 vagas, arrisco dizer que metade pedem a conhecimento de tecnologia, da parte de informação em escala enorme. O risco... Aí, faça o seguinte, a minha dica para o... Tá? Como é que você está? Você está desempregado? Vai no LinkedIn e vê o que estão exigindo. O que eles estão exigindo lá de uso de tecnologia é o nome do curso que você tem que fazer. É simples. Simples assim. Está escrito lá, Power BI. Não sei o que é. Vá procurar saber. Tem cursos bons e ruins, gratuitos e pagos. Ponto. Não é? E a tecnologia, ela criou um espaço para o empreendedorismo que eu arrisco dizer que nós nunca tivemos uma abertura para que você tirasse as suas ideias do papel. Em nenhum momento da economia nós tivemos uma facilidade que nós estamos encontrando hoje. Não é? Tem uma boa ideia? Te expõe essa boa ideia. Saiba fazer parcerias, saiba procurar um network, apresente para um professor, apresente para uma pessoa que saiba lidar com tecnologia, porque você pode, hoje, você tem ferramentas na internet, você tem espaços na internet que vão fazer com que você desenvolva a tua capacidade empreendedora. Pode esquecer a economia formal no sentido de carteira assinada. Nós somos os últimos dos moicanos. Não precisamos mais, né? Inclusive, hoje eu assisti uma palestra e aí eu achei muito interessante, a palestra multibanco, não é? E com meia hora de palestra, era online, era o clone da professora dando aula. O clone dela dando aula. Quer dizer, você pode olhar por um lado e dizer, poxa vida, fui enganada? Não.
essa tecnologia existe. Vamos fazer clone de nós para que os alunos do interior tenham nossas excelentes aulas? Eu adoraria clones da professora Isabel ensinando finanças para os alunos do interior, que eles pudessem acessar. Então, finalizando, a economia foi e sempre será uma moeda de duas faces, não é? Por um lado, ela te desafia, e se dependendo de como você está estruturado, esse desafio pode te vencer e pode te tornar mais fraco, mas por outro, ela te dá uma gama de oportunidades que pode levar você a avanços tecnológicos, pessoais, cognitivos, educacionais como nunca vistos. Vamos escolher o lado, né? Peitar o desafio e nos estruturar. Aprender a aprender, né? E por falar em aprender, né, Tiago, vamos convidar aqui todos os espectadores a acompanharem nossos cursos do Ocean, oceanbrasil.com. Acompanha lá nossa agenda, cursos de ciência de dados, inteligência artificial, programação, né? E eu quero agradecer aí o Tiago e a professora Isabel, né? Aí o professor Tiago aí pode... Além dos cursos, né, a professora até mencionou a questão do empreendedorismo, vale dizer que dentro do Ocean a gente também tem programas de inovação tecnológica, de empreendedorismo, né? Todos os cursos são ofertados de maneira gratuita. Olha aí, né? olha a oportunidade que você tem. É uma boa oportunidade. Isso. Queria agradecer aí ao professor Maurício, especialmente a professora Isabel. Um último aviso, nós vamos ter, inclusive aqui na Ocean mesmo, dia 4 e dia 5 de julho, um congresso universitário de administração da ESO. Eu sou a presidente do comitê, nós estamos organizando, com muito carinho, esse congresso. É um congresso que vai unir boas cabeças aí para a gente discutir. Adivinha qual é o tema desse congresso, que eu chamei de Congraeso. Tecnologia e inovação na gestão. Perfeito, bem apropriado, tudo a ver com o momento que nós precisamos. Ótima parceria para o Ocean. Isso. Muito obrigada pelo convite. A gente que Estamos à agradece. disposição. Obrigado, a gente que agradece.